Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês, tá? Isso para mim é muito feliz, sabe? É um momento de felicidade estar aqui com vocês, podendo soltar um pouco, né, do que eu acumulo, né, ao longo de muitos anos de conhecimentos entusiasmantes, das quais eu guardo para depois passar para frente, que é o que dá o maior sentido que a gente tem em relação a conhecer, é compartilhar esse conhecimento, porque a gente estuda e gosta e acha, e se entusiasma e acha muito interessante, e a gente pensa assim, que seria interessante, por ser muito bom e bacana, a gente tem o prazer, né, de acumular esses conhecimentos. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é compartilhar isso mesmo, tá? E compartilhando, a gente vive junto as mesmas emoções das quais eu também senti quando eu tive a oportunidade de conhecer, tá? Então, um dos maiores sentidos que existe em estudar é passar para frente aquilo que a gente aprendeu. Isso é o melhor sentido que tem ao fato de acumular conhecimentos, tá? Eu vou iniciar aqui a minha palestra, ou aula, né? Acho que é mais uma aula, a respeito de choques cósmicos. A gente fala choques cósmicos, né? A impressão que é alguma coisa que acontece lá no espaço, tá? Mas em qualquer lugar. O sistema solar é um local em que os choques sempre existiram, desde a época da formação do sistema solar. E isso permanece até os tempos atuais. E o fato de existir choques atuais acontecendo é o que faz com que a ciência pegue um embalo e gere uma tendência de preocupação às vezes, né? Porque o choque é muito bonito ver de longe, mas quando ele chega aqui perto, a gente se preocupa. E isso gera uma apreensão e um estado de alerta, porque a gente precisa saber o que fazer caso exista a chance de algum objeto, ou seja, um cometa, um asteroide, possa estar vindo na nossa direção e com a certeza de um choque com o nosso planeta. Alguns eventos que aconteceram desde o século XX até agora o século XXI têm demonstrado que esses fenômenos não são raros, são comuns. Existem vários tipos, né? Alguns maiores, outros menores. O fato é que alguns desses eventos que aconteceram gerou um estado de alerta, sim, a nível mundial, porque se esses asteroides, a maior parte são asteroides, vierem para cima de nós, a gente precisa ter alguma coisa de prontidão para tomar, né, para ser uma tomada de atitude, ou seja, o que fazer para defender a humanidade, porque muitas vezes um choque pode ter consequências globais, tá? Ou então regionais, não importa. O fato é que, do jeito que o planeta está povoado, né, 8 bilhões de habitantes atualmente, então a chance de morte aumenta cada vez mais, se isso acontecer, então realmente precisamos tomar alguma atitude. E em 2016, a ONU, ela decidiu lançar um programa da qual essa aula faz parte, assim como todas as aulas aqui, das políticas, todas as aulas que a gente está fazendo com as crianças também, faz parte do programa da Asteroid Day, que é um programa lançado pela NASA em 2016 para gerar uma conscientização da população do mundo, assimilar essa ideia e tornar essa ideia corriqueira na mente, para ter uma coesão mundial no sentido de unir forças para que a gente possa tomar alguma atitude, né, que seja coerente e eficiente para evitar um dano maior contra nós, né, humanidade. Tá? Então esse programa tem sido divulgado todo ano
geralmente está relacionado com o dia 30 de novembro, que é o aliás, 30 de junho, desculpa. 30 de junho foi um dia em que houve uma grande explosão lá na Sibéria, e isso foi, certamente foi um choque, né? Eu vou mostrar aqui agora há pouco. E então resolveram marcar esse dia como um dia internacional para a gente ter palestras, ou então aulas, ou coisas relacionadas ao assunto referente a choque de asteroides, para a conscientização da humanidade, para que isso torne-se algo para ser colocado num lugar adequado, para que a gente possa sim estar sempre apto a tomar uma decisão de proteção, tá? Então a tendência desse assunto é aumentar cada vez mais o número de pessoas, o número de publicações a respeito, tá? Então a tendência é cada vez mais. E o Brasil tem um local de destaque, tá? Perante esse programa do Asteroid Day, tá? Vou começar a aula agora. Isso já foi tema de vários filmes também, né, Nelson? Nossa, e como, né? Essa aqui foi uma criação que eu fiz faz tempo já. É a cidade de Rio Preto, né? Quer um passador de mais? Quer um passador de Tem, mais? pode ser. Mas é uma arte só, né? Para representar a aula. Acho que já está bom. Não, eu ia direto. Aí já, ó. Já tá. Já foi. Ele passa aqui e aqui. Tem uma vez? Tem. Antes de começar, eu quero fazer algumas homenagens justas a respeito do assunto, porque não é só... tem muitas pessoas que estão relacionadas com esse assunto, e estão até preocupadas com o fato de que isso possa acontecer um dia, né? Então a gente tem aqui uma entidade brasileira a nível de astronomia amadora, que tem uma programação praticamente profissional a respeito, né? Que é de busca de asteroides rasantes que possam um dia se chocar com a Terra, tá? Que é o projeto SONEAR, que é de Minas Gerais, né? Que foram desenvolvidos, né? Do bolso dessas três pessoas: o João Ribeiro, o Cristóvão Chaves e o Eduardo Pimentel. E eles estão trabalhando muito bem, tá? Eles são todos profissionais liberais e eles têm esse interesse, né, de desenvolver projetos, inclusive maquinários, equipamentos possantes a respeito. E eles têm descoberto muitos asteroides rasantes na Terra. Inclusive eu vou colocar aqui sobre eles mais para frente. Quero também homenagear o Renato Botronieri, né? Que também ele trabalha nessa área, porque ele é bastante envolvido, né, com a Bramon, que é um programa de rastreamento, de detecção de meteoros, né, que possam provocar alguma situação de emergência. Então, eles têm câmeras que ficam fixas e gravando a noite inteira. E todos os objetos que estiverem passando, seja um asteroide, seja um meteoro, vai estar gravando. Então vai registrando tudo o que acontece no céu. Né, Renato? E o Renato está aqui, tá? Ele veio também participar da nossa aula. E também é uma das pessoas que eu quero também agradecer pelo fato de trabalhar a respeito desse assunto. Também quero
enaltecer também a professora Elizabeth Zuccolotto, também está aqui, que é a pessoa que aqui no Brasil nós consideramos a que mais conhece e entende sobre meteoritos. E ela entende bastante, temos o prazer de ter ela aqui na aula, assim como na programação do SESC, né? Porque a nível nacional eu considero assim algo muito importante, porque nem todos os eventos que possam existir no Brasil, nem todos teriam a professora Elizabeth, porque ela é muito ocupada também, né? Então tem muitos eventos também que ela participa. Então o fato de nós termos elas aqui, ela e as meteoríticas também, que são as meninas que trabalham junto com ela em buscas de meteoritos, e inclusive está a professora Diana também aqui agora, aqui, sentada aqui na frente, que ela também é outra são da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e trabalham não só como busca de meteoritos, como também classificação de meteoritos, que entra no índice internacional, né, de pedras que caíram do espaço e foram classificados. E tem toda um registro, né, não só geológico, petrológico, como também o tipo de meteorito, de onde vem e qual a origem desse meteorito. Então, tudo isso é desenvolvido no laboratório lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? E tem mais uma vez, né, mais uma presença importante, a professora Diana. E mais, outra pessoa importante é o Eugene Shoemaker, que é o Eugene Shoemaker, foi um dos maiores estudiosos de choques cósmicos, né? É um americano que viveu nos Estados Unidos e infelizmente ele faleceu num acidente de carro na Austrália. E ele fez muito trabalho a respeito de crateras, que existem crateras de impacto no mundo, e ele também ele teve a iniciativa, a NASA teve a iniciativa de colocar as cinzas dele, né, depois que ele morreu, cremado, botar as cinzas dele numa nave que foi para a Lua, a Lunar Prospector, que no final da sua missão ela foi direcionada em direção ao Sol lunar, ou seja, as cinzas de Eugene Shoemaker foram parar na Lua, tá? Isso foi uma homenagem. Virou uma cratera. E virou uma craterinha, é verdade. Mas as marcas e crateras de impacto existentes na Terra, nas luas, planetas terrestres, até nos lutos de cometas, demonstram que acidentes desse tipo fazem parte do cotidiano do sistema solar. Tá? E aqui está o asteroide Dale, dia 30 de junho, da qual essa palestra faz parte, assim como todo o trabalho que nós estamos fazendo aqui no SESC durante essa semana, junto com as meteoríticas. Tá? Isso começou em 1908, quando houve um evento e um choque de um asteroide, provavelmente um asteroide, ninguém sabe muito bem o que é, porque o único fato que existe de registro foi a explosão, né, que atingiu essa região da Rússia, tá, no meio da Sibéria, e houve uma destruição muito grande, né? Uma destruição, pegou uma região muito grande. Aqui está, só daqui até aqui deve ter uns 40 quilômetros de destruição, tá? A explosão foi imensa e foi uma região meio inóspita, porque ali tinha povoados, mas não muitos povoados. Eram pequenos povoados que devem ter sido engolidos pela explosão, tá? Começou a história no dia 30 de junho de 1908, às 7 horas e 17 minutos da manhã, né? A bola de fogo branco, azulada e cilíndrica. Isso são os relatos, viu? Mesmo o brilho do sol, de tão forte que era o brilho, cruzou vagarosamente o céu em direção ao noroeste e deixou um rastro esfumaçado. Desapareceu no horizonte. No horizonte, um clarão com nuvem preta em expansão surgiu. Surge língua de fogo que se expandiu para cima. Em seguida surgiu uma nuvem cinzenta que dissipou apenas à tarde. Uma ventania forte como um furacão quente também varreu todos os
povoados tinham ali perto. A roupa do corpo parecia em chamas, são relatos de testemunhas. Derrubou pessoas no chão, surgiu estrondos, trovões, sons de artilharia, tremores com valor 5 na escala Richter. A explosão gerou tremores em terra. Caíram árvores, quebrou vidraças. Foi algo assim, gente, desse jeito assim. Tá? Viram o objeto entrando e depois a explosão. Tá? Então, a explosão ocorreu a uma altitude, não foi no solo. A explosão explodiu no ar. Tá? E a onda de choque que veio para baixo, junto com uma energia térmica muito forte, que causou a grande destruição. Olha, aqui é uma representação interessante, como foi. Tá? A explosão e a onda de choque chegando até a superfície e fazendo estrago lá embaixo. Foi desse jeito. Tá? Mais uma vez, só para como foi a explosão da Sibéria em Tunguska. Tá? Às 5 horas e 15 minutos após o choque, uma onda de choque atinge a Inglaterra. A onda de choque foi se arrastando pela superfície da Terra. Após um dia, uma nova onda de choque chega na Inglaterra, deu volta ao mundo a onda de choque. Tá? O céu brilhante na Ásia e norte da Europa, por muitos dias, o céu ficou brilhante, apagou as estrelas, ninguém via estrelas. E entardecer com nuvens noctilucentes, que são as nuvens que é de poeira meteorítica que ocorre em grandes altitudes na atmosfera. A primeira expedição, 19 anos depois, né, com o Leonid Kulik, conseguiu uma verba, pasmem, porque o jeito que ele, para conseguir a verba para fazer uma análise do que aconteceu na Sibéria, foi na tentativa de buscar um ferro meteorítico para ser usado, né, na indústria. Tá? Então, como alguns asteroides, alguns meteoritos são de ferro, então, e a gente sabe que muitos de objetos que existem, né, de utilidade e tal, principalmente nos tempos antigos, eram feitos de ferro meteorítico, porque eles encontravam os meteoritos e depois derretiam, né, para fazer objetos. Tá? Então, esse é o jeito que ele encontrou para poder ter a verba para atingir lá, chegar até o local. Tá? Eu tô fora, né? Não, você está fora, você não veio nunca para cá. Aí deixa você. O cenário visto pela expedição é de uma devastação total. Em um raio de 30 a 40 km do ponto zero, quase todas as árvores haviam sido arrancadas e jogadas no solo. Tá? A destruição apurada foi de 4.000 km². Então, essas são as imagens, né? Árvores todas caídas, árvores que foram arrancadas por raiz e tudo. Tá? Imagina a pressão. As regiões mais centrais do impacto, a árvore não tinham os ramos, ficaram só o caule principal. Ficaram parecia um monte de postes, né? Porque a explosão arrancou os galhos, então deixou só o caule principal que permanecia em pé, né? Foram 80 milhões de árvores derrubadas radialmente a partir do epicentro. No epicentro, árvores em pé em 100 anos, como eu falei. 4.000 km² de destruição em forma de borboleta. Aqui está um mapa, saiu na Sky Telescope, mostrando como que era a região atingida. Tinha povoados, sim, tá? Mas como era um local e na época que não existia muitos registros, provavelmente muitos nem tinham certidão de nascimento, então não se sabe ao certo quantas pessoas morreram. Então não tem nada oficial de morte, mas sabia-se que existia povoados ali na região de onde ocorreu a grande destruição. Tá? Se a mesma área de destruição fosse conduzida para Londres, pelo mapa que vocês estão vendo, Londres seria totalmente destruída, se tivesse atingido Londres. Tá? E atualmente o cenário continua igual. As árvores continuam caídas, árvores com raízes arrancadas, e a devastação continua. Tá? Mesmo passado todos esses anos.
eles entendem que não está nascendo árvore ali, não está reflorestando a região. E não sabem muito bem por quê. Tá? O ângulo de entrada foi um objeto Apolo, ele desintegrou e vaporizou, ele desintegrou totalmente, não sobrou nem um pedaço de meteorito. A pressão do atrito na atmosfera ultrapassou a força de pressão do material e se desfez por completo. Tá? Então o objeto realmente ele chegou num momento que a pressão era tão grande que ele não conseguiu manter a integridade da rocha. Ela se desfez, tá? Pulverizou. Ocorreu de 5 a 10 km de altura, equivalente a 15 milhões de toneladas de TNT. E o objeto devia ter de 50 a 100 metros de tamanho, não era muito grande. Fala o tamanho de um quarteirão. Olha o estrago que um objeto de 100 metros faz. Tá? Você fala 100 metros, né? A polícia fala assim, se cair 100 metros vai destruir 100 metros, né? Não, gente, é que a força, o deslocamento de ar, tá? A energia envolvida é muito maior do que botar um objeto de 100 metros ali em cima do chão, tá? É muito maior que isso. E quanto mais rápido, mais velocidade, mais destruição tem, porque o desprendimento térmico do choque é maior quanto mais velocidade tem. Tá? E os choques de corpos do sistema solar é comum, né? A nossa Lua, por exemplo, é a maior testemunha de choques que existe. Eu vou até explicar, né? A Lua é cheia de manchas, não é? A gente vê a olho nu as manchas da Lua e tudo está relacionado com choques. Tá? A própria Lua surgiu de um choque. Né? Na época que a Terra era jovem, estava começando a sua existência, um objeto grande, talvez do tamanho do planeta Marte, se chocou com a Terra e um choque colossal, tá? Quase destruiu os dois objetos, né? Tanto a Terra como um objeto impactante. Aqui, esse círculo está mostrando o que deu origem à Lua. Tá? É essa parte aqui. Uma das partes que... isso aqui foi feito no computador, né? É o mais recente. Que inclusive demonstra aqui uma parte que ela se chocou com a Terra de novo e mandou boa parte do núcleo de ferro desse objeto, afundou na Terra e se juntou com o nosso planeta, com o núcleo do nosso planeta. Tá? O que tornou o núcleo da Terra bem maior do que o esperado. E a Lua virou o quê? Peraí. A Lua virou um amontoado que foi se formando, né? Esse amontoado aqui foi formando e deu origem à Lua. Então, e a Lua tem menos ferro, né? Do que a Terra. Tá? A Terra tem um núcleo de ferro maior. O que é uma condição, né, importante, né, principalmente no campo magnético, tem a ver com isso e tal. O fato é que a Lua foi criada dessa forma, de um choque. Tá? A Lua ela é uma mistura da Terra com esse corpo que bateu nela? É. Tem uma proporção do que seria? Não, na verdade, tudo se misturou, né? Tanto a Lua foi formada de cacos, né? Um modo de dizer, né? O resto de um estouro de choque, né, que sobrou no espaço e acabou gerando a Lua, né? A Lua, ela continua, inclusive, ela se formou e continua a ter uma órbita que ela é espiral, ela está indo cada vez mais para longe, tá? E ela está distanciando da Terra cada vez mais, e ela também tem uma densidade menor que a Terra. E a Lua também tem algumas conotações químicas que demonstram que ela passou por um momento muito quente, como por exemplo, ela tem pouco zinco, né? Porque o zinco ele desaparece, né? Ele é consumido durante momentos de calor muito intenso. E também tem os zincos, que são alguns zincos que tem na Lua que não
inesperado. Eles só surgem, são isótopos de zinco, só surgem em momentos de extremo calor. A Lua tem essas características que demonstram que ela realmente surgiu de um momento muito quente, que demonstra muito bem que deve ter sido o impacto. Tá? Bom, o que mais que tem na Lua? Também tem umas manchas escuras na Lua que são arredondadas, né? Arredondadas por quê? Crateras, gente, são crateras. Como é que foi isso? Aconteceu? Acho que é o computador. Ué, peraí. Passagem. Então, imagino que o que deve ter gerado os chamados mares da Lua. Tá? Mares, achavam que era água antigamente, né? Hoje a gente sabe que não é nada disso, que a Lua não tem oceanos, né? Mas o fato que gerou os mares da Lua foram os choques, tá? E depois que estourou, esses choques foram tão dramáticos, tão pesados, que rompeu a crosta lunar e a lava do manto começou a fluir para a superfície do interior dessas crateras. E depois elas secaram, né? Quer dizer, na verdade, esfriaram e geraram um mar de basalto, tá? Escuro, tá? Que é o que a gente chama de mar, né? Que é o mar das crises. Na verdade, está na cara que é uma cratera, né, gente? Tem bordas, tem tudo. Ela foi inundada com mar de basalto, né? E em seguida a isso, teve um momento na Lua que ela sofreu imensos, pesados bombardeios de asteroides, que gerou grande parte das crateras que existem na Lua, né? E muitas dessas, né, dos grandes choques, depois elas, como eu falei, elas esfriaram e se tornaram basalto. Quer ver? Ó, aqui, ó. Depois vai esfriando, depois elas vão se condensando e formando uma rocha basáltica, tá? Que é justamente os mares da Lua. Então é aqui que houve o momento das crateras, surgiu as crateras. Isso aconteceu depois, né? Uma boa parte depois, e formou as crateras, tá? Muitas das crateras, na verdade, as crateras são mais antigas do que os mares, tá? Tá trocando a sequência aqui agora. As crateras são mais antigas, tanto é que os mares eles se invadiram as crateras, boa parte das crateras. Impactos na Terra também, tá? Hoje conhecemos oficialmente 190 crateras de impacto na Terra. E às vezes a gente quase não conhece, né? O Brasil tem crateras de impacto e a maior parte das pessoas nem tem ideia disso. E quando a gente fala de crateras no mundo, a gente só pensa em crateras da Lua. Mas na verdade o mundo está cheio de crateras, né? Não vou colocar tudo, né? Tem que ser bem resumido aqui, mas uma das mais importantes, a 3D Forte, que surgiu há 2 bilhões de anos atrás, foi um choque, né? Formou uma cratera de 300 quilômetros. Ela está no sul da África, tá? 300 quilômetros. Inclusive dizem que parte dessa cratera faz parte também do nosso continente aqui no Brasil, porque naquela época os continentes, a Sul-Americana e a África, estavam juntas, né? Tá? Tem relatos disso. E uma das mais importantes, as mais famosas, é a cratera do Meteoro, nos Estados Unidos, que ela tem 1,2 quilômetros de 1.200 metros de diâmetro, tá? E ela é assustadora, né? Por exemplo, se você estiver andando ali do lado da cratera, assim como a professora Elizabeth também já esteve lá na cratera, é de assustar o aspecto, né, de destruição que gerou a formação dessa cratera lá no Arizona, nos Estados Unidos. Tem uma famosa também, Wolf Creek, na Austrália,
tem 870 metros, essa também é uma cratera muito famosa. E tem uma aqui, ó, eu estou passando por cima de um monte de crateras que tem no mundo, que são crateras interessantes. Mas também temos uma famosa, chamada Lagoinha, que tem 40 quilômetros em diâmetro. Dá para ver, né? Ela é muito circulada, ela tem uma cratera central e uma outra circular em volta dela. Tá? É uma estrutura muito grande aqui no Brasil. Mercúrio também é um planeta que tem bastante crateras, parece a Lua, e Marte também está cheio de crateras. Na verdade, eu estou resumindo: cometas, asteroides, luas, planetas terrestres, que são os planetas de superfície sólida, são cheios de crateras. Todos têm crateras, até Vênus tem crateras. Entende? Marte, todos os gasosos não tem como ver crateras. Mas todos que são de chão firme, né? Não são gasosos, são de superfície firme, ou chamados planetas terrestres, têm crateras. Impactos recentes na Lua. Na Lua continua tendo choques. Tá? Uma das mais famosas foi a de 1178, visualizada pelos monges em Canterbury, na Inglaterra. Eles viram um evento acontecer na Lua, um penacho de explosivo na Lua, que chamou muita atenção deles, e eles fizeram uma descrição do acontecido. E no mesmo local hoje existe uma cratera grande, chamada cratera Giordano Bruno. Tá? Isso foi em tempos históricos, ou seja, 1178. E, para não acabar com a história de cratera de choque na Lua, vira e mexe, tem alguém filmando a Lua, né, para fazer fotos da Lua, e vira e mexe aparece brilhos de choques na Lua. Tá? Aqui dá para ver bem, né? Esse piscar o filme está voltando, né? Por isso que está vendo que está piscando várias vezes. O filme está voltando várias vezes para mostrar o choque. Um choque curto e rápido, mas foi um choque na Lua. Aqui também tem outro aqui, ó. Tá vendo aqui do lado, né? Certo? E aí vai, gente. Ó. Tá? E a Lua vira e mexe, tem choques. Essa aqui é um eclipse da Lua. Ó, agora vem um choque aqui, ó. Ó, viu? Certo? De repente um choque. Tá? E a Lua continua levando pancada. Aqui, ó, é uma imagem da Lua antes e depois do choque. Então formou uma cratera mesmo, ó. Tá vendo? Foi uma craterinha aqui. É recente. Tá? É recente. 12 de janeiro de 2023 que aconteceu isso. Como é que é isso? Então, são pequenos objetos que, às vezes até asteroides, podendo ser, chocam com a Lua e explode, né, e joga pedaços para o espaço. Esses pedaços pegam a órbita solar e muitos deles vêm em direção à Terra, resultando na formação do fenômeno de meteoro, e formam um meteoro, porque são pedras da Lua, mas entram na Terra na forma de meteoro e vão até a superfície. E uma vez na superfície, você pode até pegar uma pedra que veio da Lua. Tá? Assim como eu tenho ali naquele material que está ali em exposição. Eu botei lá um meteorito, que é uma pedra da Lua. E tem outro também que é de Marte, que tem a origem da mesma forma. Tá? Impactos recentes em Júpiter também. Júpiter, embora seja um planeta gasoso, os impactos surgem em Júpiter também. Assim como o Eugene Shoemaker de novo e a esposa Caroline, né? Eles descobriram um cometa que tinha se fragmentado e veio em direção a Júpiter. E estourou em Júpiter nos momentos calculados. Foi impressionante esse momento, porque quando eles descobriram, eu vivi esse momento. Foi em 1994. Aí descobriram o cometa. Aí depois falaram, nossa, o cometa está em rota de colisão com Júpiter. Vai bater em Júpiter tal hora, tal dia e tal. Eu disse, nossa,
vai pegar Júpiter. Aí fala, o que vai acontecer? Aí ficou aquela coisa, né? O que será que vai acontecer? Né? E realmente aconteceu, né? Ele bateu em Júpiter e formou manchas, explosão na atmosfera de Júpiter. Quando eu vi, foi um dos momentos mais assim, sabe aquela coisa assim, puxa vida, eu fui testemunha desse fato. Qual é a chance de acontecer isso de novo, né? Mas o fato é que eu sempre fui de observar Júpiter no telescópio. Eu estou acostumado a ver Júpiter sempre do mesmo jeito. E no dia que houve a explosão, quando anoiteceu, eu pude ver Júpiter pelo telescópio, eu vi as manchas. Eu falei assim, o que é isso? O que é isso? Eu olhava aquilo lá e falei assim, não acredito. Umas manchas no meio, na atmosfera de Júpiter, bem visíveis no visor do telescópio. Eu fiquei assim, não acredito, gente. Sabe aquela coisa, a gente fica pasmo. Nossa, Júpiter realmente foi atingido. E ficou com umas manchas bem grandes das explosões. Foram vários choques. Isso aqui é uma delas, ó. É uma das explosões filmada por uma sonda, né? Foi a Galileu, que eu lembro. Ela estava em viagem. Olha, isso aqui é o choque. Isso aqui é uma lua, viu? Não é choque, não. É aqui o choque. Tá? Explosão. Mas foram 9 choques seguidos. E, para não parar com a história, Júpiter, de vez em quando, nessa história de ficarem filmando, né, para fazer fotos de alta definição, de pilhar aquilo que eu falei para você, eles deixam gravando, né? De vez em quando aparece isso em Júpiter, um choque ali. Já teve choques que formaram manchas também, viu? Não foi só aquele lá de 1994, não. Mas o fato é que Júpiter vira e mexe e recebe também umas pancadas. E as pancadas continuam, não param para todos os lados, né? Mas vamos trazer o assunto para cá, né? Danos pessoais, já houve danos pessoais com meteoritos? Sim, tá? E tem muitas histórias não oficiais, porque antigamente não eram muito oficiais, porque muito se falava, mas não tinha como comprovar, né? Então havia relatos que passavam, né, para outros locais e comentavam, aconteceu isso em tal lugar, tal. Entende? Morreu gente, morreu, mas quem? Não sei. Tá? Mas tem vários relatos de choques. Aquele, né, esse aqui, por exemplo, foi no Arizona, né? Em 1912, isso aqui. Olha só, uma chuva de pedras que atingiu um monte de gente. Mas parece que não teve ninguém que morreu. Tá? Oficialmente, teve um fazendeiro morto no Kentucky em 1879. Em 30 de novembro de 54, na Alabama, o meteorito quebrou a perna de um homem. Nos anais chineses falam coisas absurdas. Os anais chineses é como se fosse um diário, né? Um jornal da China antiga, né? Da China antiga. Tá? Então, os chineses falam de 7 quedas com fatalidade em 13 séculos, 1.300 anos. Em 1907, uma queda esmagou uma casa e uma família. Em 1490, em Xinjiang, na província de Shanxi, uma chuva de pedra matou 10.000 pessoas. Isso está nos relatos chineses, né? São relatos antigos, né? Aí tem aquela coisa, podemos confiar ou não? Entende? Aquela coisa. Mas falam de 10.000, se não foi 10.000, se foi 1.000, é muita gente. Tá? Então realmente isso aqui deve ter sido uma tragédia tanto, né? Agora, oficialmente, um homem morreu na Turquia em 1888. Em 1954, na Alabama, um condrito de 4 kg perfurou o telhado de uma casa e atingiu o quadril esquerdo da Anne Hodges, uma mulher que estava na cama. Em 15 de fevereiro de 2013, uma onda de choque da explosão do asteroide sobre a cidade de Chelyabinsk, na Rússia, deixou 1.500 pessoas feridas. 112 foram internadas. Vou falar disso logo mais. Como é que é o evento do choque? Ondas de choque, né? Quando o objeto está vindo,
objeto está vindo. Isso aqui é um meteorito. Tá? Quando ele vem, ele empurra o ar que está na frente dele para frente. Essa massa de ar que está sendo friccionada pelo meteorito, ela é empurrada para frente e entra em contato com o ar que está adiante. Essa pressão do ar sobre o próprio ar atmosférico gera um aquecimento, tá? De onde vem o brilho do meteoro. Tá? Bom, aí conforme ele vem chegando na superfície, se é um objeto grande, né? Não estou falando de um meteorito pequeno, um objeto grande, ele começa a pressionar muito o ar na frente e num certo momento ele encontra a superfície do chão, né? A superfície sólida. Então ele começa a pressionar esse ar que está na frente. Então, num certo momento, ele começa a sentir o atrito cada vez maior e vai freando. Só que essa tensão se transmite totalmente para a pedra. Ou seja, estou falando de um asteroide, estou falando de um meteorito pequeno. Tá? E essa pressão, ela domina a pedra de tal forma que chega um momento, é como se ele estivesse sendo atingido numa superfície sólida. Aí vocês falam assim, não, mas ele não chegou no chão, não chegou. Mas no ar que ele está pressionando, não dá tempo, é que a velocidade é tão rápida, o ar não tem tempo para dissipar. Tá? O meteorito, ele chega um momento, o asteroide, né, estou falando, chega um momento ele para, tá? Porque é como se ele tivesse atingido uma superfície sólida, é aqui que ele perde toda a integridade dele, tá? Aí ele explode, por isso que explode no ar, tá? Explode, envolve tumbusta, né? Provavelmente ele fez uma superfície sólida feita pelo próprio ar. Aí é como se tivesse atingido o chão com toda a força. Aí ele explodiu e desintegrou totalmente, de tanta energia que tinha no momento. E a liberação de energia. Quando o objeto é grande, ele atinge, né? Muitos deles atingem a superfície. Ele é grande, digamos, tem, sei lá, quilômetros de tamanho, ele atinge a superfície. Afunda entre 1 a 2 vezes o seu diâmetro. Ondas de impacto aprofundam pela crosta terrestre por centenas de metros. E gera terremotos. O objeto, ele vaporiza, né? E existe a liquefação do objeto impactante da superfície. A rocha vira líquido, vira rocha líquida. Uma parte se desintegra, a outra se liquefaz. Parte da rocha liquefeita é lançada para fora do local do impacto, para todas as direções, dezenas de quilômetros, centenas de quilômetros de altura. Tá? Mais ou menos é isso o mapa. Então, aqui é o local do impacto. Aqui liquefaz tudo, né? Parte da superfície é lançada, pedaços da superfície são lançados à distância, né? Gerando rochas impactitos que vocês têm ali na exposiçãozinha. Tem vários impactitos lá, relacionados com o momento do choque. Tá? Então, toda essa região aqui derrete, né? E daí forma a cratera, né? O vácuo deixado pela passagem do objeto é preenchido pelos detritos e gases. Imagina, por exemplo, o meteorito, o asteroide que deu origem à explosão que matou uma boa parte dos dinossauros. 10 km, imagina, 10 km em alta velocidade, a hora que ele penetra, ele gera um vácuo, né? Mas a hora que ele passou, o ar volta com tudo. Aí esse voltar com tudo, imagina um vácuo sendo preenchido pelo ar que foi jogado para fora, ele volta de novo para preencher aquele vácuo, o ar atmosférico, junto com a explosão do impacto. Dá para ter uma noção? O que é isso? Aí isso gera um deslocamento do ar. O deslocamento do ar chega a 10 km por segundo. Gente, não sobra nada. 10 km por segundo não sobra nada. Você sabe que essas ventanias de 100, 500 metros, 500 km por hora, derruba árvore, derruba casa, derruba tudo. Imagina 10 km por segundo. Tá? A destruição total do objeto impactante. Não sobra nada. Tá?
Material liquefeito é ejetado a grandes altitudes. O material ejetado, por ser fluido, ele se amolda de acordo com o atrito com o ar atmosférico. São os tectitos que estão ali também na exposição. Um copinho de cerveja. Um copinho de cerveja para você molhar a boca. Obrigado. É a água. Um pouco de cevada. Mas não precisa. Como eu falei, né? O material ejetado cai na superfície já frio e sólido, são os chamados tectitos e microtectitos esferoidais minúsculos. Mais ou menos assim, né? Aí está a onda de choque que vocês viram, né? E a formação da cratera, né? Rochas são lançadas até 5 km em menos de 2 minutos, hein? Crateras de menos de 2 minutos de impacto. Cratera chega a ser 20 vezes o tamanho do objeto impactante. A expulsão do material, como eu falei, né? Uma pedra de 100 metros vai dar um cálculo assim, mais ou menos 20 vezes mais, tá? Então vai dar 2 km, né? 100 metros. A cratera simples, até quando o objeto impactante foi até 4 km. O objeto de 4 km para uma cratera simples. Agora, se for mais do que 4 km, as crateras são bem complexas. O tempo de formação da cratera vai de poucos segundos a 90 segundos. É tudo muito rápido. Não dá tempo para nada, né? É mais ou menos assim, né, gente? Tá? As coisas é muito instantâneo. Pedras de centenas de metros são lançadas a grande distância. É uma destruição total instantânea. Tá? As rochas do centro da cratera são comprimidas por ação e reação e emergirão e formarão um pico central, assim como tem umas crateras da Lua assim também. Os terrenos hidratados formam os anéis concêntricos, formam várias crateras, uma dentro da outra, igual aquela da Araguainha, que eu mostrei para vocês. Né? Olha só, olha o tamanho, o objeto que vocês viram no começo. Olha o tamanho da cratera, não é bem maior do que o objeto. Olha como que o processo é feito. Ó, pico central, depois ele rompe, depois ele desce e a cratera se forma. Olha o tamanho do objeto, olha o estrago que ele faz. Essa história do tamanho do objeto, velocidade, densidade do objeto, tudo isso pode jogar em termos matemáticos. Você tem como fazer o cálculo da energia liberada, viu? Isso daqui. Isso aqui é feito em laboratório, né? Vocês fazem testes em laboratório, né? Para estudar. E os sinais de choque em rochas? Aquele material que está ali. Tem algumas rochas que estão próximas do local de impacto, elas recebem sinais da explosão. Então elas ficam marcadas pela explosão. Então, são as cones de estilhaçamentos, são chamados shatter cones em inglês. São estrias divergentes em forma de cones, que se ramificam em estrias menores. Desde microscópios até 10 metros de comprimento, tem vários tamanhos. Aqui eu vou mostrar para vocês. Essa pedra está ali na coleção. Né? A explosão, gente. Isso aqui é a explosão em divergência, né? Com esse estilhaçamento de forma divergente, que é o espalhamento do choque. Né? Então eles formam estrias nas rochas, provocadas pela própria passagem de minúsculos objetos, né? De pedras que estão estilhaçadas e riscam as rochas, formando o caminho, né, dos estilhaços. Tá? Isso é um tipo de marca importante quando você vai analisar uma cratera, para saber se é uma cratera vulcânica, se é uma cratera de impacto. Isso é tipo de rocha que marca uma cratera de impacto. Ou então, aqui, um quartzo chocado, que está ali na coleção também. Então vocês veem que é um quartzo normal, né?
Agora, ó, é um quartzo, então os cristais bem definidos. Agora, a hora que você vê que os cristais estão tudo derretido por causa da força do impacto, né, do calor. Tem fraturas planares, né, figuras de deformação planar, mas são figuras microscópicas que é observado no quartzo. Esses aqui são os risquinhos gerados pelo choque. Isso aqui é padrão para definição de uma cratera do impacto. Tá? Temos impactitos, são rochas afetadas pela pressão de impacto, né, existentes no interior da cratera ou ao redor. Muitas são rochas do tipo misturadas com traços angulados e pontiagudas, chamados bréxias. Eu vou explicar. Tá? São vários tipos de bréxias que existem, né? Tem as derretidas de impacto, tem as suevites, tectites e microtectites. Vou mostrar para vocês. Essas são rochas que sofreram temperatura de 2.000 graus centígrados, derreteram e depois esfriaram e cristalizaram. Como por exemplo essa, né? Ela está cheia de vesículas, né? É porosa, né? Provocada também por choque. Essa daqui é daquele asteroide que caiu na Rússia, a Chelyabinsk, que eu vou comentar já. Ele é cheio também de vesículas, né? Porque ele sofreu impacto no espaço, não foi o impacto da Terra. Tem os derretidos impactos, chamado impacto e melt, são rochas que derreteram por causa do impacto e foram envolvidas com clastos, ou seja, pedaços de pedras que foram espatifadas pela pressão do impacto. Imagina assim, isso aqui é vulcão, tá? Mas é mais ou menos igual. Aqui é a lava vulcânica. Imagina que a lava seria então a rocha liquefeita pelo impacto, tá? E algumas pedras estão inteiras, não foram liquefeitas, mantiveram inteiras e se misturaram com esse líquido derretido, que é líquido de rocha derretida. Então, uma vez que se misturaram, eles formam um tipo de rocha que é chamada rocha heterogênea, também conhecida como breccia, é um termo italiano. Tá? Tem os chamados suevitos, tem as polimíticas e monomíticas. Monomíticos, se você olhar lá, eu tenho um exemplo de monomíticos que você vê que os clastos misturados na pedra, elas são todos do mesmo tipo. E quando tem clastos de tipos diferentes, é chamado polimítico. É uma classificação. Tá? Ó, que nem essa aqui, ó. É um suevito. O que é essa parte aqui de preenchimento? Isso aqui é a rocha derretida. Tá? O que é essas partes aqui que são pedaços de rocha? Isso aqui são os clastos que sobreviveram e não derreteram. Como a rocha derretida preencheu, então ela fez a apreensão de todos os pedaços do cacto gerados pelo impacto. Isso é uma rocha tipicamente, né, originada de impacto, tá, de asteroide. Vocês viram algumas vezes, isso pode ser vulcânico, tá? Mas existem características típicas de produção de impacto de asteroides. E aqui também, ó, essa aqui é de estalegre, né? Ela é polimítica, né? Tem vermelha, amarela, né? Preta e assim por diante, né? Então são vários tipos de clastos. E essa aqui, famosa, né? É da cratera de Bredefort, aquela cratera grande que eu mostrei a foto dela, que surgiu há 2 milhões de anos atrás. Olha só, isso aqui é a parte da rocha que liquefez essa escura. E as pedras são clastos que explodiram no momento do choque. Tá? Mas isso acontece também, esses tipos de rochas chamadas bréxias, acontece também em outros planetas, né? Que nem esse meteorito marciano, embora isso daqui seja não de impacto, isso aqui seja vulcânico, mas ela é feita de um material que liquefez, né? Liquefeito, ou seja, isso aqui deve ter sido lava vulcânica mesmo, de Marte, e esses são classes
de explosões de vulcões. Tá? Aqui nesse caso é de Vesta. Tá? Vesta é um asteroide que recebe, está lá no cinturão do asteroide, recebe impactos com uma certa frequência. Tá? E é uma Vexa também, né? Porque é rocha da superfície, ela sempre leva pancadas, né? Porque está na superfície. São asteroides que batem com Vesta, sabe? E aqui temos classes, ó, de vários tipos. E essa daqui é outro meteorito de Vesta, que veio do asteroide Vesta. E esse aqui é o Tiros, que é um meteorito brasileiro, tá? É um primeiro meteorito rovardito, que chama, é um tipo raro de meteorito, cheio de clastos, né? Mostrando que é uma brecha, né? Aqui também, ó, isso aqui a gente chama impacto melt, ou seja, derretido de impacto, é rocha derretida, que envolveu pedaços de rocha que não foram derretidos. É o tipo da coisa, que é o Chelyabinsk. Isso daqui também, vocês já entenderam. Então essa parte escura é rocha derretida que envolveu pedaços de pedras que não derreteram. Ou seja, o Chelyabinsk, que é o asteroide que caiu na Rússia, aquele de 2013, ele é assim porque ele recebeu pancadas no espaço, não foi nas pancadas na Terra. Nem atingiu o chão sem pedaço. Mas foi no espaço mesmo, tá? Que ele recebeu essas pancadas e gerou essas brechas. Foram pancadas de impactos, tá? Aqui na Lua, a Lua também, né? A Lua recebe impactos diretos, vocês viram, tá? Eu só estou consolidando o que eu estou falando, né? Então as rochas lunares são feitas de clastos e o impact melt, que seria a rocha que derreteu e envolveu esses pedaços. Choques também. Isso aqui também é outra rocha lunar. Não preciso explicar mais, porque vocês já entenderam, né? O material do preenchimento e os pedaços provocados pelo impacto também, tá? Ou então, às vezes tem meteoritos que juntam dois tipos de meteoritos num só, ou seja, originado do impacto de asteroides no espaço, tá? E os tectitos? Os tectitos são rochas que foram liquefeitas e foram jogadas a grande altitude. Isso aconteceu na época do final do Cretáceo e foi, né, que culminou com uma boa parte da extinção de dinossauros. Tá? Eles viram esses tectitos sendo lançados a grande distância. Está cheio de tectitos ali naquela amostra. Tá? Para vocês verem, são um material vítrico, escuro, bem preto. Tá ali. Eu juntei todas juntas. Elas foram lançadas para eram líquidas e depois elas caíram, né? Elas foram amoldadas pelo contato com o ar, né? Depois desceram, ao descer encontraram o ar novamente e foram moldadas, porque elas estavam líquidas, acabaram moldando elas com formas bizarras. Se vocês olharem lá, vocês vão ver que tem umas figuras interessantes, bem diferentes do esperado. São os tectitos. Então eles são lançados a grande distância, vão até o espaço, mas não saem da Terra. Eles voltam, tá? E caem como se fossem meteoros também, né? Só que eles caem na forma líquida ainda, né? E formam as formas aerodinâmicas de acordo com o ar atmosférico. Então, como elas giram, então elas formam objetos. Tem uma dessa ali que parece um halteres, né? Tem uma que parece um pino, uma desse tipo também está ali, e uma lenticular também tem ali na amostra. Tá? E aqui está elas, né? Certo? O que está aqui está ali. Depois vocês dão uma olhada. Tem uma que parece botão, gente. Em forma de botão. Impressionante o que elas formam. Né? Essa aqui parece uma couve-flor. São marcas, botão. São marcas de rochas originadas de impacto. Essa daqui, por exemplo, que eu tenho ali também, é uma rocha que ela não se liquefez, mas ela foi lançada a grande distância, de forma que ela acabou sendo amoldada
pelo choque com a atmosfera ao cair de volta para o chão, uma vez que foi lançado a grande distância. Tá? São as prédalas. E tem outros tipos de rocha que são chamados vidros. São os vidros que tem na Líbia. São vidros. Assim, ó. Tá? Você anda no deserto, lá você encontra uns vidros lá. Esse encontra. Eu tenho aqui, ó. Ah, você tem. Legal. Eles são bonitinhos. Tem duas pedras que são bacanas, que vale a pena, né? Os vidros líbios e as moldavitas, que é um tectito também que ocorreu lá na Europa, né? A cratera está lá na Alemanha. Ela gerou uma pedra verde que é transformada em anel, em bijuterias, né? Ou então a minha esposa está com um anel, né? Você viu o colar que o Botelho fez ali? Vidro líquido também? Vidro líquido. Coloca o meu. Aqui, ó. Eu esqueci de trazer, eu tenho vidro líquido também. Essa aqui é a moldavita. Essa aqui é de um choque que ocorreu lá na Alemanha há muito tempo. E gerou esse vidro verde. É um vidro bonito. Então virou pedra preciosa. Tá? E a origem dela é de impacto de asteroide. E é carinha, né? E é carinha, né? Essa aqui é um da Argentina, também um vidro da Argentina. Chapecmalau, Argentina, 3,3 milhões de pessoas. E tem vários locais que tem esses tectitos, né? Tem na América do Norte, tem na Líbia, né? Como falei, né? Um pouco na África, na Alemanha e aqui na Indochina. Essa região da Indonésia aqui está cheia, na Austrália está cheia deles. Inclusive, eles estão tentando achar as crateras. Outro dia saiu uma publicação para encontrar as crateras aqui O Álvaro Cross não precisa achar lugar tectitos no Brasil. No Brasil? Sim, é algo novo. É novo mesmo, eu não sabia. Ainda vai ser publicado. Ah, que legal. Ninguém Bom. sabe disso. Tá vendo? O Brasil está, né, crescendo no assunto, né? E tem os microtectitos, são esferas minúsculas. Eu nem trouxe aí porque só dá para ver no microscópio. Tá? Elas têm menos de 1 milímetro de diâmetro, são esféricas, né? Ou então os cortes. Aparecem em todos os continentes, leitos oceânicos e no gelo polar. Elas têm em todo lugar, formam leitos sobre as camadas geológicas. Todas essas esferas, microesferas, significam que houve impactos. Tá? Demonstram impactos naquele momento. Então, dependendo da estratificação geológica, você consegue identificar que momento que houve aqueles impactos. Tá? Pela estratificação, né? Que época que surgiu aquele impacto. Então, eles conseguem identificar choques de asteroides na Terra através desses microtectíticos. Tá? Eles são muito pequenos, né? Aqui, acho que talvez dá para ver aqui umas bolinhas. Tá vendo umas bolinhas? Dá para ver aí? Eu tenho uma amostra boa do KT. Aqui está falando que elas foram formadas na temperatura de 5.000 graus, tá? E elas formam uma pluma que se dissipa pela atmosfera, né? E depois vão caindo aos poucos na superfície. Aqui. Certo? Isso aqui é da minha amostra. Tá? São várias bolinhas. Isso aqui é microscópico, isso aqui está bem aumentado, né? Elas têm menos de 1 milímetro de diâmetro. Tá? Isso aqui é uma bem de perto. É do KT, ou seja, do mesmo impacto que originou o final dos dinossauros. As consequências de um choque. Depende da natureza e densidade do objeto. Depende do tamanho e ângulo de entrada. Velocidade no espaço e durante a entrada pela atmosfera. E o tipo de superfície a ser atingido. O gelo, só para lembrar, o gelo tem 1 grama por centímetro cúbico de densidade, a rocha é 3,3 gramas e o ferro 5 gramas por centímetro cúbico.
alguns asteroides que caíram na Terra são ferro e níquel. Ferro, imagine, talvez uma montanha feita de ferro, né? Como se Chicote Allen, devia ter um asteroide de ferro imenso, ele explodiu em vários pedaços, né? O diâmetro da cratera é proporcional com a intensidade térmica do choque, isso eu já até tinha falado. Objetos com mais de 10 km conservam a velocidade orbital e ainda somam a atração gravitacional da Terra. Porque essas pedras pequenas, quando elas entram pela atmosfera, elas entram na velocidade aí de 11 a 30 km por segundo. Tá? Aí elas começam a ser freadas, porque conforme elas entram pela atmosfera, elas começam a ter atrito com o ar, elas começam a perder a velocidade orbital cada vez mais. Num determinado momento elas perdem totalmente a velocidade orbital e começam a cair pela ação da gravidade só. Por isso que esses filmes de ficção científica está tudo errado, porque eles mostram os asteroides, as meteoros caindo, pegando fogo até o chão. Isso não existe, gente. Não existe, só em filme de ficção, mas mal feito, né? Tá? Eles caem pela ação da gravidade, a alguns quilômetros de altura ainda. Tá? Agora, quando o objeto é muito grande, a gente chama ponto de retardamento, o momento que ele atinge a velocidade da queda, da própria queda da ação da gravidade. Chama ponto de retardamento. Agora, conforme o tamanho do objeto, o ponto de retardamento é cada vez mais baixo. E dependendo do tamanho, o ponto de retardamento da qual ele cairia pela ação da gravidade está abaixo da superfície. Então, a hora que atinge o chão, ele não chegou na velocidade da queda pela ação da gravidade. O resultado disso é que ele vem com alta velocidade. Tá? Então, em boa parte da velocidade orbital dele, 17, 23, 27 km por segundo na velocidade orbital, acaba atingindo o chão com essa velocidade. Você imagina, às vezes, dependendo do tamanho, pode chegar a atingir o chão a 10 km por segundo. O que sobra? O que sobra? Nem fração de pensamento não sobra. E a Terra já sofreu tanto disso, gente. No ângulo agudo, a energia de explosão dissipa pela atmosfera. Né? Agudo. Né? A explosão ela dissipa para a atmosfera. Agora, se ela cai perpendicularmente, a força de impacto se propaga no interior da Terra. Né? Toda a energia explosiva é absorvida pelo Sol. Provoca um grande estrago na superfície. Porque toda a energia cai na superfície, então a superfície é destruída. Mas não sei qual que é pior, porque a outra que vai para a atmosfera, a onda de choque também destrói muito, né? A maioria dos objetos celestes possui a mesma direção dos planetas, não colidem de frente. Detalhe, não tem aquela colisão, igual dois carros na rodovia batendo de frente. Isso não existe. Pode acontecer, tá? Mas não é comum. Elas batem por trás ou de lado, em ângulos rasos. Imagine aqui, ó, o asteroide vindo e a Terra, né? A Terra girando, tá vendo? Ó, como é que elas batem? De lado. É como se você, na rodovia, batesse num carro do lado, tá? Como se você estivesse dando uma fechada no carro do lado, tá? É assim que eles batem na Terra. Então, eles não vêm assim, de frente, tá? Porque todos os objetos, a grande maioria dos objetos do sistema solar giram todos no mesmo sentido. Então eles sempre batem de lado. Mas tem alguns que têm ângulos diferentes e podem realmente bater de frente. Mas é muito difícil. Tá? Asteroides Apollo, que são os que mais caem, né? Eles têm entre 10 a 25 km por segundo de velocidade orbital. Cometas de curto período, os cometas têm velocidades maiores. Tem menos de 200 anos, né? Que eles dão uma volta no Sol a cada 200 anos. Velocidade de 30 a 45 km por segundo. Os cometas são mais energéticos, né? Uma explosão com um cometa. Tá? E que eles têm velocidade maior.
Se atingir o mar, gera grandes tsunamis. Tsunamis são aquelas ondas gigantescas que às vezes ocorrem em terremotos lá na Indonésia, no Japão, né, que costuma acontecer muito disso. Tá? Mas imagine tsunamis imensas. Tá? Se for no solo, ela absorve o impacto, né? E se for um solo argiloso, ele até dá uma segurada. Agora, se for um solo rochoso, o impacto é mais energético. Tá? E a dissipação, e gera uma dissipação pela atmosfera com onda de choque. Se for numa superfície oceânica, imagina um objeto de 10 km no oceano. A temperatura do choque chega a mais de 100 mil graus. Olha, para vocês terem uma ideia, a superfície do Sol é 6 mil. A superfície do Sol é 6 mil graus. Imagina uma energia de 100 mil graus centígrados. Vaporiza a água, vaporiza o objeto e parte do solo impactado também é vaporizado. E forma um penacho vaporizado e é projetado para o espaço. Deve ficar uma coisa linda, né? Ver um penacho saindo da Terra. Imagina se a gente mora na Lua, né? Ver aquilo. A única coisa que você vai ter certeza é que não tem como voltar mais, né? Aquela Terra inicial de 60 km, estou falando de um objeto de 10 km, né? Após o desmoronamento das bordas, mais de 100 km de diâmetro atinge e 500 metros de profundidade. Então, o objeto é 10 km, forma uma cratera de 100 km pelo menos, mais do que 100 km de diâmetro. Retorno da água oceânica abrandaria as bordas. E se atingir a superfície? Ocorre uma total destruição até 1000 km de distância do impacto. Equivale a 3 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 1/3 do território brasileiro. A injeção de poeira e blocos de pedra de 1 km são ejetados. Pedras de 1 km são lançadas a grande distância. Imagina uma coisa dessa. Uma poeira fina de 1/10 de milímetro assentaria alguns dias pela superfície e os grãos de 10 micras ficariam na estratosfera por anos. Ou seja, uma boa parte voltaria para o solo e outra ficaria suspensa na atmosfera. Correntes de vento desorganizados, né, por causa da explosão, espalham a poeira globalmente em semanas. A poeira forma um envelope, tornando o planeta Terra marrom. Ocorre a obstrução do Sol, o Sol desaparece. A poeira atmosférica aquecida mantém o calor em grandes altitudes, mas o Sol desaparece por muitos meses. Aqui na superfície a temperatura cai, a luz solar também. A Terra fica assim. Do azul fica uma Terra, um planeta marrom, amarelo, tá? Assim. O que acontece aqui? A gente não vê a luz do Sol, fica escuro, esfria. O oxigênio com o nitrogênio do ar formam os óxidos. Esses óxidos geram chuva ácida, interage com o ozônio, destrói a camada de ozônio, para piorar mais ainda a camada de ozônio que protege a gente. A extinção do Cretáceo Paleoceno foi Paleogeno, foi assim, tá? Do jeito que vocês estão vendo. Foi um momento, há 65 milhões de anos atrás, um objeto a 10 km, igual eu estava descrevendo aqui, tá? Então houve destruição em grande proporção no planeta, incêndios para tudo quanto é lado, incêndios, tá? Aqui os dinossauros pegaram esse impacto com tudo, né? Então isso aqui é a representação dos tectitos caindo, os tectitos caindo do céu, né? Os tsunamis imensas. Falam de 7 km de altura as ondas. 7 km. É mais alto do que voam os aviões. Tsunamis. Comentam isso. Tá? E depois a escuridão, né? Quebra todos os ecossistemas. As plantas morrem em massa. Por isso que os dinossauros, os grandes dinossauros que comiam toneladas de alimentos por dia, morreram porque
Não tinha nem, quebrou o ecossistema totalmente, então não tinha plantas para alimentar os herbívoros, e não tinha herbívoros para alimentar os carnívoros, e foi morrendo tudo em massa. Tá? E no final a terra ficou, esfriou, congelou a terra. Tá? Calamidade total. Então o que aconteceu? Houve a extinção dos dinossauros não aviários. Por que eu estou falando dos não aviários? Porque os aviários, uma boa parte dos aviários sobreviveu. E por quê? Sobreviveram até hoje. Eles vivem até hoje. Os aviários sobreviveram, né, uma boa parte. Não estou falando de tiranossauro que eram aviários, só que ele não sobreviveu porque ele comia muito, então não tinha comida, mas os menores sobreviveram. E quais são os dinossauros aviários que existem hoje? Existe dinossauro? Sim, está cheio de dinossauro na Terra. São as aves, gente. As aves são dinossauros. É uma linhagem de dinossauros sobreviventes ao impacto. Quem sabia disso aqui? Hoje isso já é assim, né? É uma certeza mesmo, né? Porque ninguém tinha uma noção de onde veio as aves. Não é que elas não veio, elas vieram nada, elas deram continuidade só. Como é que surgiu lá? As aves são dinossauros, pronto. Dinossauros sobreviventes, né? É a linhagem dos dinossauros que sobreviveram. Elas tiveram mais chance porque elas migraram, elas Muitas vezes porque eles eram menores, né? Eles comiam menos, então teve mais chance de sobreviver num mundo que não tinha mais alimento. É isso. Mas não foi só eles não, estou falando de dinossauro, foi um monte de espécies, de várias classes que foram eliminadas. Não vou entrar nesse assunto aqui, porque senão... Né? Mas muitos mamíferos também morreram, pterossauros, lagartos, insetos, plantas, tubarões, plesiosauros, mosassauros, moluscos, amonites. Foram extinções, né? Foi uma reação em cadeia de extinção. Os plânctons quebrou toda a cadeia alimentar, né? Porque eles foram destruídos também. Animais de grande porte se alimentavam de animais menores que comiam plânctons, né? Diminui os plânctons, diminui o oxigênio, tá? Extinção, a causa do Cretáceo Paleoceno, hipótese das erupções vulcânicas, é uma delas. Os Decantraps da Índia, foi um momento que houve uma grande erupção vulcânica na Índia, onde hoje é a Índia, tá? Foi na mesma época, 65 milhões de anos atrás. Mas não foi só aqui, tá? Agora começou. Na década de 70, essa família de Alvarez, eles encontraram sinais, um sinal interessante, na camada de 65 milhões de anos, na camada geológica de 65 milhões de anos, em Gubbio, na Itália, eles encontraram uma argila marrom avermelhada de 1 centímetro de espessura. Ao analisar essa argila, viram que ela tinha 90 vezes mais irídio, um metal raro na Terra, mas está extremamente rico ali naquela camada. Algumas vezes até chegava a mais de 1000 vezes a concentração de irídio na Terra. O que significa? Tá? Se a Terra não tem irídio, de onde vem esse irídio? Bom, o maior suspeito é o meteorito, é material meteorítico, porque o meteorito tem mais irídio que a Terra. Isso vai a favor do choque, porque o asteroide que explodiu há 65 milhões de anos atrás espalhou irídio na Terra, formou uma camada de irídio na superfície, que depois ficou sedimentada nas camadas geológicas, né? Conforme as camadas foram assentando uma sobre a outra, ela ficou marcada. Ao você perfurar o chão e encontrar a camada de 65 milhões de anos, ela é rica em irídio. É um tipo de, né, consideração, né? Podemos considerar. É uma prova do choque, né?
que aqui está a camada de irídio, e eu tenho um pedacinho dessa argila rica em irídio ali na amostra. Se vocês olharem, vocês vão ver. É uma prova da explosão do choque dos asteroides. Está aqui, ó. É a mesma peça que eu tenho ali, essa aqui. Tá? Então é comum em meteoritos primitivos e raro na superfície da Terra. Alguns irídios podem ser até... Alguns vulcões podem soltar irídio. Mas o fato é que as erupções vulcânicas, elas são muito demoradas. Esse fato aqui foi muito rápido. Tá? É mais propenso a um asteroide, um choque de asteroide, do que uma erupção vulcânica. E o irídio terrestre tem uma proporção isotópica. As proporções isotópicas são feitas para analisar a origem de algumas substâncias. Então, a proporção isotópica do irídio terrestre é diferente daquela da camada do KT, né? Da camada da extinção. Ou significando o quê? Que aquele irídio é extraterrestre. Tá? Teve um surgimento abrupto, típico de uma explosão de choque mesmo, né? Foi encontrado esferas de impacto nessa camada de KT, aquelas bolinhas minúsculas que eu falei para vocês. Agora, o que eu mostrei para você está juntando, né? Começou a ter uma condição de explicação aos fatos que acontecem. Então a gente pega toda aquela explicação e começa a entender o que aconteceu. Então as esferas de impacto no KT. E quais e feldspatos com superfícies planares, que eu falei para vocês também há um momento atrás, também foram encontradas. Porque isso aqui prova também, mais uma vez, prova o choque. Não para aí, ó. Esse aqui é o material que eu tenho. Aqui, Beth. Aqui é um material de Stevens Clint, que é uma região que está bem rica bastante rica em irídio, aqui na Terra, né? E esse aqui é um material que é uma rocha que era sedimentar. De repente, se você começa a analisar no microscópio, você começa a ver as bolinhas. Aqui são bolinhas. Então, elas estão até revestidas de irídio. E elas estão vermelhas. Olha que elas formam uma linha bem paralela ao sedimento. Né? Tá vendo uma linha cheia de bolinhas e irídio? Isso aqui, o que significa, né? Olha que bacana que é isso aqui. Tá? Elas caíram na superfície. Essa aqui era a superfície quando elas caíram. Daí a própria Terra, né, só montou por cima delas e registrou, fossilizou o momento do impacto. Tá? É o material que eu tenho, Beto. É do Fujihara lá do Havaí. Tá? Uma prova. Aí, isso aqui também é outra coisa que foi muito bacana, foi a busca. Eles começaram a buscar onde que deveria ser a cratera do impacto, né? Aí começaram a procurar, né? Aí encontraram estavam preparando um trabalho de busca de petróleo, né? Na região do Golfo do México. Aí encontraram uma cratera de 180 quilômetros, chamada Chicxulub, e ela tinha 65 milhões de anos. Ali, aqui, ó, Golfo do México, na Península de Yucatán. Aí encontraram a cratera, perto dos Estados Unidos, né? Aí todo mundo queria reivindicar uma cratera do fim dos dinossauros. No fim, quase que os Estados Unidos está doido para ser lá no território deles. É sério isso que eu estou falando. Estão doidos para encontrar a cratera lá no território americano, mas não deu, mas quase chegou perto. Tá? Aquele na Índia é 180 graus. Decantraps? Não. O que você está falando? No vulcanismo é do outro lado, 180 graus. Estou olhando aqui no mapa da Índia. Da cratera, Chicxulub. A Índia é do outro lado da Ah, eu sei. Será que não poderia Você ter fala aquela coisa, que nem tem Mercúrio, né? Igual Mercúrio, eu estou pensando.
propaga pelo interior da Terra, Então, do será que planeta, não tem a ver? explode e estoura do outro lado, né? É, em Mercúrio não é assim? Em Mercúrio tem a calor. Aqui foi encontrado o Brexas, ó, de Chicxulub, tá vendo? De novo eu estou voltando ao mesmo assunto, tá vendo? Encontraram as Brexas de Chicxulub, certo? Aqui as bolinhas, né? Eu mostrei para vocês, as bolinhas, os microtectitos. Olha essa aqui, ó. Areia do mar no meio do Texas. Isso só pode ter sido o tsunami que levou a areia do mar lá no interior do Texas, né? Brazos River, Falls Country, Texas, tá? E concentração de cinzas e fuligens dezenas de milhares de vezes maior que o material, que o normal, o que demonstra incêndio, tá? Na mesma camada, irídio e quartzo chocado, na cratera de Chicxulub, que é a cratera onde eles encontraram que é o local do choque. Tá? O quartzo chocado, né? Com as figuras planárias que chamam, né? E não para aí, tem mais uma coisa. Mas 3 crateras foram identificadas na mesma época, tá? Uma na Ucrânia, outra no Mar do Norte, ao leste do Reino Unido, de 20 km, uma de 24, outra de 600 km no Mar Índico, ao oeste da Índia. Cratera de 65 milhões de anos. 600 quilômetros é muito maior do que a de Chicxulub. Muito maior, né? Porque tem 300, né? Gente, viu? Viu como não é errado as coisas acontecerem? Encontraram também um condrito carbonáceo, por acaso, na camada de 65 milhões de anos atrás. Tá? Quem sabe, pode ser que esses condritos carbonáceos na mesma camada pode ser pedaço que sobreviveu do asteroide, tá? Que destruiu isso tudo. Uma possibilidade. Frank Kit publicou isso. Ah, tá aqui, ó. Aqui é um torrão de terra, né? Normal. Até vermelha, sei lá se é de irídio. Mas tá aqui um fragmento de meteorito aí, no meio da terra. Da camada carpeira. E o mais interessante, para fechar a hipótese de vez, foi quando publicaram que na formação de Hell Creek, na Dakota do Norte, nos Estados Unidos, a 3 mil quilômetros de distância do Chicxulub, uma camada de 1,5 metro formada 10 a 12 horas após o impacto. Teve uma pilhagem de fósseis, tá? Tinha aqueles PDFs, são aquelas estruturas planárias em partes, e uma camada de irídio por cima, para finalizar. Isso aqui foi todas as camadas do bolo, né? Olha aqui, encontraram um monte de fósseis de peixe, tudo empilhado, né? Eles foram mortos tudo ao mesmo tempo, não parou, tá? Encontraram no mesmo local onde estavam os fósseis um monte de microtectitos no meio do terreno, né? Microtectitos, eu falei para vocês, esses sinais de impacto. Que mais? Dentro das guelras dos peixes estava cheio de microtectitos. Os peixes respiraram os microtectitos, né? Beberam os microtectitos, ficou tudo preso nas guelras deles, tá? Então, coitados, eles morreram mesmo, não tinha saída. E eles se envenenaram com esses microtectitos. Pô. Como é que sabe que eram tantas horas? Volta lá, assim, não sabe como é que foi exatamente. Você fala o quê? Volta lá, 10 horas depois, sei lá, 12. Volta 2 slides. Não, volta. Não volta? Não quer voltar. Volta. Aí, onde você está vendo? camada de 1,5 metro formada 10 a 12 horas após o impacto. É É o quê? Como é que sabe que é 10 horas após o impacto? o que
está demonstrado no trabalho. Sim, mas como é que a pessoa pode assim, foi 10 anos depois? Não vou lembrar agora. A publicação está aqui, né? Sim, mas olha só, esse negócio de 250 milhões de anos atrás. Ô, Beth, copia a referência e depois você deixa. Tem que pegar a Não, referência. sim, mas eu estou falando assim, foi. Não, mas não é uma coisa engraçada saber 10 anos depois. Eu não vou lembrar agora esse detalhe, né? Não, mas tem que pegar a publicação e olhar de novo, né? Se quiser depois eu passo, tá? Essa publicação é 10, gente. Ela é 10. Muito bacana. Né? Aí venhamos e venhamos, né? Vamos fazer um desejo, né? Um falou pro outro, né? Um dinossauro falou pro outro, um pediu um desejo, virou o meteoro chegando. E esse aí? Só há um lugar para um de nós nesse planeta, né? O mamífero se escondendo dentro do buraco, né? Porque os mamíferos se escondiam dentro do buraco para fugir de dinossauro. Porque os dinossauros, mamífero é comida de dinossauro, então eles viviam caçando os mamíferos, né? E eles se escondiam em buracos para se proteger, né? Mas o fato é que, uma vez que dinossauros eram maiores e comiam muito mais, os mamíferos eram pequenininhos, eles tiveram mais chance de sobreviver. Então esse daqui saiu de cena, tá? E esse aqui ficou sem o seu predador. Resultado: disseminou. Os mamíferos disseminaram em alta velocidade, tá? Não tinha mais resultado. Deu o que deu. Nós somos um dos resultados disso, tá? Nossos ancestrais mamíferos sobreviveram e sobrou. Nós somos uma sobra disso, tá? Parece que não, mas a morte do dinossauro tem a ver com a nossa existência. É tudo consequência, né? É tudo um fato gera o outro, né? E a vida renasce, apesar das cinzas, ela sempre renasce. A vida é teimosa, ainda bem. Senão já tinha sido extinta há muito tempo no planeta. Mas ela é bem teimosa mesmo, né? A vida. Quantas extinções em massas teve só de 500 milhões de anos atrás? Foram 5, né? Nós estamos hoje na 6ª extinção em massa. E aí a gente para e pensa, e agora? Agora eu botei para vocês uma conscientização do que é o perigo dos asteroides, né? A conscientização disso, tá? Isso é um assunto que ninguém fala, é pouco comentado, né? Pelo menos aqui, né? Mas a verdade é que existem grandes programas no sentido de buscar esses objetos perigosos que possam causar danos na Terra, tá? É por isso que a ONU criou o Asteroid Day, para conscientizar disso, gente, tá? Então, eu sei que a gente não vai ficar aí perdendo sono por causa do asteroide, porque muito provavelmente a gente não vai sofrer nada, né? Durante a vida toda, né? Nada desse tipo, mas existe chance. Se não for nós, pode ser outros, do outro lado do mundo, sabe lá, né? Então, quais são os programas de detecções de asteroides potencialmente perigosos? Imagine que a expansão urbana, aumento da população humana, aumenta a exposição aos perigos dos acidentes causados por queda de asteroides. Veja a história de Chelyabinsk de 2013. Isso aqui foi muito interessante, porque foi uma coisa assim que chocou o mundo. O evento de Chelyabinsk chocou o mundo. O asteroide, ele explodiu em cima de uma cidade grande, tá? Isso provocou um grande desastre na cidade, tá? Aqui são os filmes da chegada do asteroide, que estimam em 20 metros, tá? E aqui é o momento da explosão dele, tá? Certo? Aqui é o mesmo asteroide visto de outro ângulo, né? A chegada dele na Rússia em 2013 e a 15 de fevereiro de 2013, né? Olha o bólido, gente. Olha a luminosidade.
céu. Aí ali em cima. Aí chega, olha o brilho da explosão dele, olha que absurdo. Isso pegou os russos de surpresa. Eles ficavam até achando que era um ataque nuclear, aquela bomba atômica explodindo na alta atmosfera. Olha aqui a onda de choque. Aí depois veio o problema. O asteroide veio e explodiu. Não lembro agora a altitude. Mas a onda de choque veio igual a Tunguska de 1908. Tá? Então veja bem, ó, depois de um tempo que ele passou, vê aqui a neve caindo, ó, por causa do choque, ó, da onda de choque. Vê, ó. Olha lá. A onda de choque foi destruidora. Olha só o que aconteceu com a cidade. Olha como que ela ficou. A onda de choque do asteroide. Muito bonito, né? Deu aquela baita, aquele meteoro no céu. Muito bonito, mas olha o estrago que ele fez na cidade. Olha as janelas, tudo contorcidas, tudo arrebentadas. Vidros, não acabava mais. Vidro corta. Vidro corta. Olha essa sala de aula. Olha como ficou. Uma história. Uma professora, ela tinha uma noção. Uma professora, os alunos estavam dentro da sala de aula, ela tinha uma noção disso, porque ela tinha sido preparada por um ataque nuclear na Rússia. Ela tinha um preparo para isso. Então, se explodisse uma bomba atômica lá na Rússia, ela tinha treinamento para saber o que fazer. Tá? Isso é interessante, porque isso serve também para asteroides. E foi exatamente o que ela fez. A hora que ela viu que foi um asteroide que entrou na atmosfera e gerou um baita de meteoro no céu, o que os alunos fizeram? Largaram da carteira, foram tudo na janela ver. Ele ficou um rastro no céu, né? Ele formou um rastro bonito no céu. Ficou todo mundo admirando o rastro. A professora pôs as crianças tudo na janela. Está tudo fechado a janela porque estava frio. A professora pegou todo mundo, jogou eles tudo no corredor e fechou a porta da sala de aula. Deixou a sala vazia. Explodiu todos os vidros. Não tinha nenhum aluno lá para levar os cortes. Porque isso foi o maior drama. Gente machucada por todos os lados, gente. Tá? Tudo cortes de vidro principalmente. Tá? Eu sei que foram 1.500 pessoas foram machucadas. Acho que teve mais de 300 que foram internadas. Milagre! Ninguém morreu. Mas 1.600 foram machucados. Agora, por que ninguém morreu? Foi milagre. População mundial, em 1908, 1,75 bilhões de habitantes. 68, 3,5 bilhões. 2024, 8 bilhões. Nós somos 8 bilhões. É muita gente, né? Em 2050, estima-se pelo menos 9, quase 10 bilhões de habitantes. Não sei se vai. A população, às vezes, chega num determinado momento e começa a declinar, sabe? Existe essa possibilidade. Mas o fato é que a população da Terra não para de crescer. Então, resultado, a chance de danos hoje é muito maior do que no passado. A Tunguska foi aqui, já está cheio de gente onde caiu a explosão de Tunguska. Olha só quantas regiões habitadas no planeta expostas a um perigo desse. Tá? Em 1908 tinha 12 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Em 2010, 400 cidades com mais de 1 milhão. Em 2050, 500 cidades com mais de 1 milhão. Tá? Então a chance existe sim, tá? Porque a população da Terra está muito grande. Asteroides potencialmente perigosos. Existem dois tipos de asteroides, né? É considerado assim, os asteroides que passam próximo da Terra e os asteroides que têm um certo nível de perigo de cair na Terra. Tá? Eu pude, inclusive, uma vez, quando trabalhava aqui no Centro Integrado de Ciências,
eu cheguei a gravar a trajetória de um asteroide rasante. Eu já sabia, né, que ele ia passar, então eu deixei a câmera, o telescópio apontado e registrei a passagem dele. Tá? Esse risco foi a trajetória dele passando na frente da imagem. Tá? Mas geralmente eles são assim, quando você olha no telescópio, você vê uma estrelinha passando correndo. É um asteroide passando perto da Terra. Tá? É bem isso. Mas muitos passam pertinho mesmo. Então, olha só isso aqui que passou perto. O que é isso aqui? A Lua. Trajetória da Lua. Aqui é a Terra. É aqui os satélites em volta da Terra. Olha só onde passou. Tá? Vamos ver outro. Então, vira e mexe, tem um asteroide passando pertinho de nós. Sabe? Esse aqui de 3 a 6 metros. Ó, para enaltecer o nosso trabalho aqui dos meus amigos lá de Minas Gerais, que eu falei no começo da aula, o SONEAR, eles descobriram um asteroide, o 2019, o K, ele tinha entre 57 a 130 metros. É alguma coisa que podia lembrar de Tunguska, tá? Passou a 78 mil quilômetros. Tá? Então foi isso. Aqui é a Lua, aqui é a Terra. Olha onde ele passou. Tá? Foi em 2019. Tá? Às vezes, né? Vai saber, né? Olha esse daqui. Isso aqui passou rasante. Olha como a visão que ele teve da Terra. A Terra apareceu assim e quase entrou, quase caiu, né? Tá? Esse aqui foi o de... Ele foi olha só. pela Terra ali depois, passa perto da Terra. Ele teve um rasante. Esses rasantes acontecem às vezes. Tá? Igual aquele que aconteceu em 1972, no Wyoming, nos Estados Unidos. Um objeto de 10 metros, a 15 km conseguiu atingir a altura de 58 km e gerou 2 troncos. Ele foi visto passar e não caiu. Ele seguiu a trajetória no espaço. Olha ele aqui, ó. Ele fez um rasante, pegou uma parte da atmosfera da Terra e conseguiu escapar sem cair. Existem 13.334 objetos rasantes maiores de 100 metros. 13.300 objetos maiores de 100 metros. Ou seja, com potencialidade de destruição maior do que Tunguska. Esses são os dados recentes agora desse mês, tá? De julho de 2024. Um choque de objetos de 100 metros já é 1.600 megatoneladas de TNT. O tsunami devastaria todas as costas continentais do mundo se caísse no mar. Todas as praias costeiras seriam inundadas. As praias, as cidades costeiras. E o cinturão de asteroides, conforme o tempo vai passando, mais asteroides vão descobrindo e não para de descobrir cada vez mais. É um monte de asteroides que podem cair na Terra. Tem um monte. Né? Não para, né? Leandro, qual que é a distância aproximada na vertical da passagem de um asteroide para ele ser puxado pela gravidade da Terra? Nossa, você fez uma pergunta, Adalches. Uma pergunta tão boa. Depende da velocidade dele também, né? Quanto mais rápido, menos chance ele tem de cair, né? Se ele estiver tangenciando. Agora, se ele tiver uma velocidade mais baixa, ele tem mais chance de cair. Agora, porque tem uma força inercial maior, né? Isso pode manter ele no espaço. Mas isso vai depender então da velocidade, da massa, né? E da distância. Tem uma coisa que eu não consigo entender, que eu sempre vejo que o pessoal fala, por exemplo, quando eles vão lançar uma sonda daqui para Vênus, eles têm que passar perto de Marte e pegar isso aí eles usam a atração gravitacional no planeta para lançar a sonda a uma velocidade maior em direção a um outro objeto. Eles fazem esqueci o nome, que dá até um nome técnico. Eu acho.
Ele acelera a sonda, acelera para a ação gravitacional e ele é impulsionado a seguir reto, igual aquele asteroide lá. Mas ele chega reto numa velocidade maior ainda, pela ação gravitacional. Mas um satélite, a velocidade é muito menor do que de um asteroide. O satélite, aí você sim. consegue, outro ele vem muito rápido, Claro. aí a ação da gravidade é menor do que no caso do satélite, né? A ação ele é devagar. Sim. Aí a ação da gravidade é maior. O satélite tem uma velocidade menor, claro. Eu só sei que é assim, ó. A Terra está aqui e as coisas ficam passando aqui do lado. Entendeu? E a gente só fica vendo as coisas passando. Alguns caem, né? Alguns são pequenininhos, né? Cai, a gente acha mais legal, né? A gente fica super feliz, né? Porque caiu pequenininho. Os pequenininhos não tem problema. O problema são as mães ou os pais desses pequenininhos. Porque muitos deles são fragmentos de asteroides maiores. Tá? A NASA tem programas para detectar esses objetos. Hoje tem potencialmente perigosos. Existe uma soma de 35.277 objetos, né? Foi a última pesquisa que eu fiz, foi em junho desse ano, né? Mês passado. 35 mil objetos perigosos passam por nós. Tá? No total, né? Aquela outra estatística que eu coloquei é de 100 metros, né? Isso aqui, qualquer um, sobre qualquer tamanho, tem 35 mil objetos com potencialidade de cair, que já foram descobertos. Tem aqui uns asteroides, são os mais importantes. Esses asteroides aqui, ó, um tem 7,7 quilômetros, outro tem 4,62 quilômetros, outro tem 2,8 quilômetros, outro 2,5 quilômetros, outro com 1,4 quilômetros. São objetos absurdamente perigosos, absurdamente perigosos. Eles passam perto da Terra e um dia podem cair na Terra. Tá? Aqui estão alguns programas para acessar, né, para ficar atualizado com isso. Aqui está toda uma série de programas, muitos deles têm participação da NASA, viu? Tem alguns que são até de outras nações, mas a NASA está sempre junto, viu? Nesses programas de detecção de asteroides perigosos. Então, vocês veem como que existe a preocupação de isso acontecer. Tá? Existe muita preocupação. Nessa onda entra a GMM, que é a Global, né? Global Network, e a própria Gammon. E a Edmond. Não está aí, mas é o trabalho que a gente faz. É um trabalho também. Inclusive é interessante que faz tempo que a gente não registra o chamado Earth Crater. Já faz tempo que a gente não vê, que são os mais perigosos, que triscam e voltam para a atmosfera. Faz tempo que não registra. Bom, gente, eu acho que aqui tem esse programa aqui, ó, esse primeiro aqui, Central Neo Studies. Esse aqui, ele abrange muitos programas de busca de asteroides perigosos. Então vocês veem que existe sim todo um preparo em busca deles, né? E esse aqui também, esse LSST, vai estar na frente, porque esse telescópio ainda não foi inaugurado. Era para ter sido inaugurado por causa da pandemia, não foi. Está atrasado, vai inaugurar no ano que vem. Ele vai ter um dos programas dele, que é um telescópio imenso, né? Tem 8 metros de diâmetro do telescópio. Ele vai buscar asteroides rasantes também, né? Agora, o que vamos fazer se isso acontecer, gente? O que nós vamos fazer? Morrer. Não, peraí, calma. Nós precisamos de um tempo. Nós precisamos de um tempo, tá? Esse tempo já foi feito um teste para testar uma possibilidade de evitar um choque de um asteroide na Terra. Deu certo. O teste deu certo. Foi a missão DART. Tá? O que foi a missão DART? Foi pegar um asteroide
um asteroide, né? Encontraram um asteroide lá, que é o Dimorphos, que na verdade é um asteroide que tem uma lua, né? Isso aqui é um asteroide que tem massa maior e tem uma lua de massa menor que gira em volta dele. Aí, como eles sabiam a órbita dessa lua direitinho, então eles resolveram mexer com essa luazinha dele para ver se a gente pode mexer com a trajetória dele, tá? Então a gente conhece bem a trajetória dele em volta dessa lua maior, nessa lua não, desse asteroide maior, né? A massa maior. Essa lua gira em volta, mas ao mesmo tempo ele tem, quer dizer, nós sabemos que ele tem uma trajetória definida. E se a gente mandasse um míssil em direção a essa lua e explodisse nessa lua, será que a gente mudaria ela de lugar? Essa aí que é a questão. O asteroide vem vindo, eu estou vindo, tá? De repente vai ser uma pancada e cai, eu saio fora, passo fora. É uma hipótese. Foi um teste, tá? Aí o que eles fizeram? Mandaram a sonda tinha um projeto, igual um projeto mesmo, início. Ela lançou, tá? Se aproximou dos dois asteroides e estourou em Dimorphos, que é a lua desse asteroide maior, tá? A hora que ele mudou, ele estourou, ele saiu da órbita que ele ia fazer. Ele pegou uma órbita mais inferior, ou seja, saiu da órbita original. Deu certo. Isso é uma forma de jogar um asteroide longe, tá? Para ele não cair na Terra, para ele não acertar a Terra. E o fato, e tudo isso foi bem documentado, né? Isso aí foi a própria sonda indo em direção ao asteroide Dimorphos e foi se aproximando, foi missão fatídica, né? Ela foi para explodir mesmo, ó lá, tá? Ó, tá? Aqui explodiu, acabou, a imagem sumiu porque explodiu toda a sonda, né? E jogou a Lua numa órbita diferente. Que bom, né? Olha a explosão dele aqui, ó, isso de outro ângulo, tá? E a Lua realmente mudou de posição, certo? A explosão foi uma coisa assim absurda, né? Tá? Então essa é uma saída, tá? Só que a gente precisa de tempo, porque a gente tem que preparar uma sonda, né? Tem que preparar uma sonda para ir lançar ela na direção daquele asteroide que está vindo para a Terra, tá? Agora, se descobrir um asteroide 2 dias antes, não tem jeito. Mas cada vez mais eles estão apurados, cada vez mais eles estão certos que eles detectam o asteroide muito antes do impacto, tá? Eles têm praticamente certeza. Se, igual Chelyabinsk, que tinha 20 metros, imagina um objeto de 30 metros, o que pode acontecer de acordo com a estimativa do MST? 30 metros, explode na atmosfera superior, poucos danos superficiais. De 30 a 100 metros, explode na atmosfera superior, né, e causa danos no solo como uma explosão nuclear, né, igual Tunguska. No mar não causa danos litorâneos. De 100 a 1000 metros, provoca impacto na superfície e gera crateras de dezenas de quilômetros. Aí já estragou a história, né? Aí já sai mal. Se for no mar, os tsunamis gerados varreriam as costas continentais. Então seria alguma coisa assim, gente. Tá? Também eu moro em Minas e tem muita montanha. Gostei. Olha os tsunamis. Qual é a altura? De 1000 a 10.000 metros, tanto na terra como no oceano, levantaria poeira e escureceria o dia. A temperatura cairia, ocorreria desordens nos ecossistemas, fome em massa, doenças de epidemia e desordem social. Desordem social perde totalmente a coesão da sociedade. A sociedade está totalmente perdida, entende? E desencontrada. Não se tem um contato, perde contato com todo mundo, tá? Perde energia elétrica.
Sorte de quem mora no primeiro impacto. Acima de 10 mil metros é até melhor, né? Porque assim, projeto de 10 mil metros, extinção em massa, desaparecimento de muitas espécies, inclusive de humanos, acima de 10 quilômetros. Seria Eu uma me engano, unidade. que aconteceu com o desaparecimento dos dinossauros. Né? Aí seria aquela história, né? Os caras estão na Lua, vem um asteroide atingir a Terra, e o have a problem, igual Apolo 13. We have a problem. Ali seria you, Terra, you have a problem. É isso, gente. Professor, Filmou?